Boa noite, meu povo de Deus. Boa noite. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta, dirigente o apóstolo Fernando, vice-dirigente Simone Cordeiro, a bispa Simone Cordeiro Farias. Nós trabalhamos aqui em libertação e cura. Estamos fazendo a live para o mundo inteiro. Estamos fazendo live o dia todo, mandando o dia todo live, que me pediu, o canal me pediu, live, eu estou mandando. E pedindo a vocês, que eu já pedi muita coisa, vocês não me ajudam mesmo, mas eu vou pedir mesmo uma coisa. Que você meta o dedo na live, meta o dedo, não para mais gente. Não vamos abrir não, eu não sou de abrir. Se ficar uma pessoa, eu prego. Eu já preguei numa igreja que só ficou um, dois, e eu pregava. Eu não estou pregando aqui por quantidade de pessoas, não. Eu estou pregando aqui por qualidade de pessoas. Para mim não adianta quantidade, adianta qualidade. Vamos no livro de 2 Samuel. A aliança do Senhor com Davi. Aliança de quem? De Deus com Davi. Pega ela aí. E aconteceu que quando, capítulo 7, versículo 1. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Gente, vamos fazer uma oração. Não me lembrei agora. Pode ficar sentado, não tem problema não. Ao Espírito de Deus. Espírito de Deus. O Senhor vem nos abençoando. Espírito de Deus, o Senhor vem nos iluminando. Espírito de Deus, traz a sabedoria, a grandeza, incorpora em mim, Espírito de Deus, para mim não mentir, para mim não pregar errado, Espírito de Deus. Entra na minha boca, nos meus olhos. Fala, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. E o rei disse ao profeta Natã: veja isto, morando em um palácio feito de cedro, mas a arca de Deus sem encontrar nenhuma tenda. Qual é a arca de Deus? É a arca da aliança de Deus. Foi onde botaram os 10 mandamentos. Então Natã disse ao rei: vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: já vá, diga ao meu senhor Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tendas, em tabernáculos, em todos os lugares. E os que andei com todos os filhos de Israel, por isso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei aparecente o meu povo de Israel, dizendo:
porque você não constituirá um templo de cedro para mim. Olha, isso aqui foi Deus falando. Usou quem? Natã. Deus falando a Natã. Diretamente a quem? A Natã. Quando ele fala, agora diga ao meu Senhor. Deus chamando Davi de quê? De Senhor. Ao meu Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: tirei você das pastagens, dos trabalhos de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com vocês por onde quer que você ande. Eliminei todos os inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome com só os grandes, e tem na terra preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. Jamais os filhos da perversidade os aflijam, como passo desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele é o Senhor. Fará uma casa para você quando os seus dias se completarem. Quer dizer, Deus falava com o povo ao vivo. Por que as igrejas não falam a verdade? Porque elas dizem que ninguém teve o direito de falar com Deus. Por quê? Aonde está a mentira? E você descansa com os seus pais. Então farei surgir depois de você os seus descendentes, que procederá de você. Estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Olha aí. Foi o que ele disse. Foi o que ele disse a Davi. Que Davi era filho de Deus. E se vier a transgredir, eu os castigarei. Ó. Se vier a transgredir, fazer errado, ele lhe castigará com varas de homens. Com quê? Varas de homens. E com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele. Como retirarei a Saul, retirei diante de você, quando você e a sua casa e seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Isso era quem? Tá? Segundo todas essas palavras, conforme todas as visões, assim Natã falou com Davi. Quer dizer, Deus falou com Natã. Deus apresentou-se a quem? A Natã. Quando ele diz, a oração dá agradecimento de Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse,
Que sou eu, Deus? Qual é a minha casa para que me tenha trazido até aqui, como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus? Também fala, também, como é? Até aqui, como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus. Também faz lastes a respeito da casa de teu servo, para tempo distante disto, instruções para todos as humanidades. Cadê que os crentes falam de Natã? Cadê que os crentes falam de Davi? Mas os crentes falam de quem? De Paulo. Quem foi Paulo? Um bandido, matador de gente, perseguidor do povo de Deus. Pedrejou Estevão, um grande homem de Deus, um vidente que viu Deus no céu, assentado de Jesus. Senhor Deus, que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheceis bem o teu servo, o Senhor. Deus, por causa da tua palavra, segundo o teu coração, fizeste tudo esta grandeza, dando a conhecer o teu servo. Portanto, grandioso és tu, Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome, fizeste por o teu povo estas grandes tremidades, coisas para a tua terra, diante do teu povo, que resgatastes do Egito, desde de Randã as nações e os seus deuses. Estabeleceste o meu povo de Israel, por teu povo para sempre. Tu, Senhor, o fizeste o seu Deus. Gente, é difícil você ver a palavra de Deus quando ela é bem explicada. Nós aqui não estamos mentindo, nós aqui não estamos inventando nenhuma palavra, nem um cio, nem um ó, nem um tio. Nós aqui estamos pregando o Evangelho de Deus. Quando ele diz, e agora o Senhor Deus, quanto esta palavra que dissestes a respeito do teu servo, a respeito da tua casa, conforme para si, sempre, fazer como falaste, seja para sempre engrandecido o teu nome, que se diga o Senhor, seu do exército, e Deus sobre Israel, a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti, pois tu, Senhor, do Senhor dos exércitos de Israel, fizeste o teu servo esta revelação, dizendo, edificarás uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Isso aqui era uma oração de Davi para Deus. Isso era o quê? Uma oração. Capítulo 7, versículo 8. Agora, pois, o Senhor, Deus, tu mesmo és o Deus, as tuas palavras são verdadeiras. Tens prometido ao teu servo este bem
que irás agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, Senhor Deus, o disseste com a tua benção, a casa de teu servo será abençoada para sempre. Defesas e vitória de Davi. Gente, você observa que a palavra, quanto mais você vai entrando na Bíblia, ela vai se modificando. Ela já vai diminuindo mais a violência. Ela vai mudando. Quando ele diz assim, capítulo 8, segundo Samuel. Quem quiser acompanhar na Bíblia, meu povo, pode acompanhar aí do outro lado. Segundo Samuel, capítulo 8, versículo 1. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tornou nas mãos dele, e controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que deitasse no chão os seus médios com uma corda, os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Abinadab, filho de Joabe, rei de Zodá, como aquele foi restabelecido o seu domínio sobre o rei Efrã. Davi tomou-lhe 10.600 cavalos e 20.000 soldados de Efraitária. Mutilou todos os cavalos dos carros e de guerra, com exceção dos que puxaram com deles. Está vendo aí como Deus mandava fazer? Deus mandava fazer. Água. Deus mandava as coisas ser feitas. Os seres de Damasco, os sírios de Damasco, foram socorrer Haddad, rei de Zabul. Mas Davi matou 22.000 deles. Davi matou quantos? 22.000. E aí, meus irmãos? Deles. E aí, meus irmãos? Hein? Por que é que ele não prega isso? Por que ele não prega a realidade? Davi pôs guarnições na Síria, Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagava tributo. E o Senhor Davi, vitória a Davi, por onde quer que ele ia, Davi tornou os escudos de ouro que era usado pelos oficiais de Hadás, e os trouxeram a Jerusalém, de Betá e Betrá, cidade de Adesi, rei de Davi, tomou grande quantidade de bronze. Quer dizer, eles iam para a guerra, trazia os cavalos, trazia ouro, prata, até o povo eles traziam, mandado por Deus. Quando tornei rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Adezer.
mandou seu filho Jurião, rei de Davi, para saudar e cumprimentar-lo por ter lutado contra Adadezé, por havê-lo vencido. Aconteceu que Adadezé de Coni fazia guerra a Doi-Jorão. Trouxe consigo objetos de prata, de ouro, de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado, e todas as nações que havia subjugada da Síria, de Moabe, dos filhos de Anã, dos filisteus de Anali, que de todos os despojos de Hadade, filho de Reabe, rei de Zobar, Davi ficou ainda mais famoso quando a volta do ataque aos sírios matou 18.000 homens. Matou quanto? 18.000 homens no Vale do Sal, pois guarnições em todo Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Quem era o Senhor? Deus. Deus mandava Davi matar. E aí, por que você não prega a verdade para Deus? Me responda. Eu sei que tem pastores me ouvindo. Eu tinha vergonha de vocês mentir tanto ao povo. Vocês acham que vocês não vão pagar esse preço dessa mentira? Vão, cabra velho. Vão. Oficial de Davi. Davi reinou sobre todo Israel. Julgava e fazia justiça. Todo o seu povo. Joabe, filho de Jessé, era comandante do exército de Josafá. Filho de Aulide, era cronistas, sabendo que filho de Etuba e Anelaque, filho de Abitá, era sacerdote. Cereais, escrivão, Benita, filho de Joada, era comandante da guarda real. E os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Gente, tudo que acontece no Brasil está dentro da Bíblia. Rei não, juízes, ministros, governadores, tudo está dentro da Bíblia. Leis. Se a lei do Brasil, que ela foi a Constituição, ela foi escrita baseada na Bíblia. Não vivia a esculhambação dessa que vive aí, não. É porque eles não pregam a Constituição verdadeira. São os criminosos. Capítulo 9, versículo 1 do livro de Samuel. Um dia Davi perguntou, presta atenção. Um dia Davi perguntou: será que este ainda algum da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Aí, você perguntou isso também. Ó, Jonatas, amigo de quem? De Saul. Amigo de quem? Jonas era amigo de Davi. Amicíssimo Davi. Tudo que Saul fazia, Jonas contava a Davi. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Zebá. Chamaram, pedindo que viesse falar com Davi.
o rei perguntou a você, Zabá? Ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, este mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Quer dizer, Davi queria a bondade que Saul não queria. Saul só queria matar quem? Davi. Zebá respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, aleijado das ambos os pés. Então o rei perguntou, e aonde está ele? Zebá respondeu, ele está na casa de Naqui, filho de Miê, em Ló-Debir. Então o rei Davi mandou, o rei Davi mandou 300 de Ló-Debir, da casa de Neaque, filho de Nã. Quando Nefransete, filho de Jonathan, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse, Nefitazete. Ele respondeu, aqui estou, as suas ordens. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque serei bondoso com você. Por causa de Jonathan, seu pai, vou restituir e você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Simão, buscar Então Nefibosete se inclinou e disse, quem é este, seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi clamou Zebá e Sivô de Saul e lhe disse, tudo que pedisse a Saul, tudo a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para eles, recolherão o fruto, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, na Fetebó, 7 metros de seu senhor, sentaram sempre à minha mesa para comer. Zebá tinha 15 filhos e 20 servos. Saber disso, o rei. Você vê o que é um homem. Você vê o que é um homem. O que é um homem de Deus? Davi. Davi, Saul queria matar ele. Fez tudo para matar ele. Ele perdoava. O que foi que Davi fez agora? Mandou buscar o irmão dele, o filho dele, deu tudo a eles, ajudou a ele, porque era amigo dele. Traga, menino. Farei tudo o que o rei, meu senhor, ordenar a este servo. Assim, Nefibosete passou a fazer as refeições na mesa de Davi, como dos filhos do rei. E Mifrosite tinha um filho,
pequeno, chamado Nica. Todos os que moravam na casa de Zebá era servo de Nefatase. E Nefatase morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei, e ele os coxo de ambos os pés. Quer dizer, Davi, ele tinha amizade com quem? Com o povo de quem? De Saul. Com todas as traições, com toda a miséria que Saul fez com Davi, mas Davi não deixou de ser o amigo da família dele. Hoje existe isso? Não existe. Não existe. Davi derrota os amonitas e os sírios. Davi, gente, era um homem de guerra. Davi foi escolhido por Deus, para guerrear, para matar. Quando ele matou Golias, o gigante, foi porque Deus tinha dado a ele. Mas vocês, crentes, que estão me ouvindo aí do outro lado, crie moral com Deus, deixe de ser frouxos, porque homem de Deus não pode ser frouxo. Homem que é de Deus, a mulher que é de Deus, não pode ser fraca. Tem que ir à luta, tem que pegar a espada, que é isso aqui, ó, e ir para a guerra. Não se entregar, nem dizer, estou entregue, porque desde a hora que você está entregue, Deus também abandona você. Não adianta. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Anã, e o seu lugar reinou Anã, o filho dele. Então Davi disse: serei bondoso com Anã, filho de Nassi, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Anã por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi choraram a terra dos filhos de Anã. Mas os príncipes dos filhos de Anã disseram ao seu senhor Anã. Então, gente, quem não conhece a Bíblia, que está enganado, porque vocês, crentes, todos católicos, crentes, estão enganados, estão sendo enganados verdadeiramente pelos comboios de cachorro de padre que tem aí, por comboio de vira-lata de pastores mentirosos. Tem medo, tem coragem de pagar a palavra de Deus correta. Não minta. Não pregue bondade de Deus, não. Diga que Deus só é bom se você for bom com Ele. Se você andar na linha dele. Porque Deus tem um espírito, 2 espíritos sobre ele. E o Senhor pensa que foi para honra. E o seu pai, que Davi mandou, esses consoladores. Não tereis sido, mas para que esse servo envie dos por eles, conheça e espione as cidades, para poderem tribular. Então Anã pegou os servos de Davi, rapou a metade da barba de cada um deles, cortou a metade das roupas até a altura das mentulas e o mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou um mensageiro aos encontros deles, porque estava muito envergonhado. O rei mandou dizer. Quer dizer, Davi mandou eles ir chorar, agradecer. Foi o que eles fizeram? Maltrataram com quem? Com os homens de Davi. Fique em Jericó, até que a
a barba de vocês cresça de novo e depois venha para cá. E quando vieram, que havia despertado o ódio de Davi, os filhos de Anã mandaram mensageiro e contrataram 20.000 soldados dos seres de Beté, Reabe e dos sírios de Zabom, soldado do rei de Moabica, e 12.000 de Tobi. E Davi soube disso, enviou contra eles Joabe, com todo o exército dos valentes. E os filhos de Anã saíram a se preparar para a batalha. Entraram no portão da cidade, e os seres Zebum, Reabe e os homens de Tabe, Moacá, estavam a parte do campo. Quando Joabe viu que estava preparado quanto ele, tanto pela frente como pela reguarda, escolheu os melhores soldados de Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do exército ele entregou a Abisai e seu irmão, o qual formou em linha contra o filho de Anã. Joabe disse a Abisai. Quer dizer, Davi fez o bem. Davi mandou gente para chorar. Davi fez tudo. Foi o que eles fizeram para Davi? Massacraram os soldados de Davi. O que é que acontece hoje? Não é isso? E se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro. E se os filhos de Anã forem mais fortes do que eu, você vem, você e eu irei com o seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo, pela nossa cidade, de nosso Deus, porque o Senhor Deus fez o que já melhor. Quer dizer, quem tem Deus vai à luta, não pode temer e nem tremer. Então Joabe avançou com o povo que estava com ele e travaram batalha contra os sírios que fugiram diante deles. Quando os filhos de Anã vieram, que viram que os sírios fugiam, também eles fugiram de Abase. Entraram nas cidades. Então Joabe parou de lutar contra os filhos de Anã e voltou para Jerusalém. Quando os seres vieram, que tinha sido derrotado por Israel, tornaram a reunir as suas tropas. Adadzi mandou chamar os seus que estavam do outro lado, rio Efrante, e eles foram até Elam. Sobaque, comandante do exército de Abinar, marchavam diante dele. Então, gente, você observa como é as coisas de Deus. Ou você faz certo, ou não adianta. Deus lhe abandona. Lhe abandona mesmo. E o pior que ele manda é o exército dele lhe matar. Aqui foi Satanás que foi matar eles? Me responda vocês, que tudo que fala que é Satanás que vai matar. Foi? Foi não, foi o povo de Deus, o povo de Israel. Mandado por quem? Mandado por Deus.
Quando ficou sabendo disso, Davi reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi a Elém. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de Israel e Davi matou os contadores de 600 carros e de 40.000 cavaleiros sírios. Também feriu Zodac e o comandante do exército que morreu ali. Quando todo o rei servos de Adazé viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e os serviram, e os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Anã. Olha, gente, eu vou parar aqui um pouquinho para dar um resumo. Quando você está na guerra com Deus, não abra. Não tenha medo. Não abra. Porque Deus está ao seu lado. Deus não abandona seus filhos. Nunca. Ele não abandona nunca. Deus não. Decorrido com os anos no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seu oficial, e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Anã e incendiaram as cidades de Rabá, e Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho e ele era muito bonita. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era, disse: olha o erro de Davi aqui, ó. Que foi um erro grande de Davi. Grande. Preste atenção, viu? E Beté sabia, filho de Eliá, mulher de Urias, o Hebeteu. Então Davi mandou mensageiro que trouxesse ela, veio, e ela se deitou com ele. Ora, Beté, tinha acabado de ser purificado da impureza da menstruação. Depois ele voltou para casa. Veja, vou repetir, viu? Vou repetir. Saber tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. E depois ele voltou para casa. E a mulher concedeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi, mensageiro Joabe, dizendo: mande-me Urias. Urias era o marido de quem? Da mulher. Mande Urias, o heteu. Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou: como está, Joabe? Como se achava o povo? Como ia a guerra? Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele com presente
do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, como todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca de Israel, Judá, fica em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estarão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Por que foi que ele ficou ali? Porque ele era honesto com Davi. Ele era amigo de Davi. E Davi foi amigo dele? Nunca. Ele era um homem preparado de guerra. Ele disse: o meu povo está dormindo no relâmpago, no meio do tempo, eu vou dormir com meus soldados. E foi dormir com os soldados. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém. Aquele dia seguinte, Davi convidou para comer e beber com ele. Embebedou à tarde. Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na campanha do seu servo, de seu senhor, e ele não foi para casa. Presta atenção. Veja quem conhece a palavra. Nenhum homem desse de Deus foi honesto. Ninguém. Só o único homem da palavra que foi honesto para Deus chamou-se José do Egito, o governador. Esse foi honesto. A mulher do rei deu em cima dele. Queria ter relações com ele. Ele foi preso, porque disse, não aceitou. Passou 3 anos na cadeia. Mas o que foi que Davi fez, que era um homem de Deus? O que é que acontece nas igrejas aí hoje? Não é isso? A mulher tem relações com os pastores, com os obreiros. Vem da onde o erro? Não é da Bíblia, não é da palavra? E aí? Diga, meu povo, que estão assistindo. Vocês sabiam disso? Vocês conheciam isso? Vocês vão morrer e mais nunca vai ver um homem pregar assim. Vai ficar na história daqueles abestalhados que não querem assistir a verdade da palavra de Deus, que são um boi de abestalhado. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou para Urias. Na carta escreveu o seguinte poema: Urias na linha de frente, onde combate for mais intenso, depois deixe-no sozinho, para que seja ferido a morte. Olha o que Davi mandou fazer. Mandou o comandante Urias ir para onde? Para o debate, de frente, para morrer, para ser ferido. Tenho sitiado as cidades de Joabe, Urias, no lugar onde sabia que estavam homens valentes. E homens das cidades saíram e lutaram. 4 jovens, alguns dos oficiais, e Davi foram mortos. E morreu também Urias e o Eteu.
Quer dizer, Davi mandou Urias ir para a guerra para matá-lo. Mandou de frente. Então Joabe enviou a notícia a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem aos mensageiros, dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, possível que ele fique indignado e pergunte por que você chegará assim perto da cidade para lutar, e não sabia ele iria atirar da muralha. Quem matou Abimeleque, filho de Jerubassé? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes, porque vocês chegaram tão perto da mulher, então vocês tiram também e morre o seu servo Urias e Heteus. Veja dentro da Bíblia os contrastes. Olha os contrastes na Bíblia. O mensageiro partiu e, chegado, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. E o mensageiro disse a Davi: na verdade, aquele homem era mais forte do que nós. Sairá para lutar contra nós em campos abertos, mas nós fomos contra ele até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra o servo do rei, e alguém deles foi morto. Também morreu o seu servo Urias e Heteu. Gente, observe a Bíblia pregada certamente, como ela é diferente. É ou é? Muito diferente. Vocês sabiam disso? Você via isso? Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encarcere esse com um mal, porque a espada devora tanto este como aqueles, que ele intensifique o seu ataque, a cidade até conquistá-la, quanto a você, encoraje Joabe. Davi casa com Bete-Seba. Será que esse Davi casa? Porque casamento de Davi já vai em 3. Veja, gente, que história meio interessante, não é? Para os crentes que só contam a santidade. Não é? Não é meio interessante? Vamos lá. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passando luto, Davi mandou buscá-lo e trouxe para o palácio. E ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pereceu mal aos olhos do Senhor. É? Davi perdeu toda a bênção, porque desobedeceu a obra de Deus. O que é que vocês vão pegar, gente? Se vocês não fazem certo a obra de Deus, vocês mentindo para o povo, vocês enganando o povo, fica difícil para vocês.
capítulo 12. Natã representa Davi. Quero água, gente. Igual. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas, gado, grandes números, mas pobre não tinha coisa nenhuma, e não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele o criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos, comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ela tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. Este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como eu viver, o Senhor, o homem que fez isso, deve ser morto pela cordeirinha. Restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessa e porque não se compadeceu. Agora você vê. Você vê. Davi se converteu por causa da ovelhinha que o rico comeu do pobre. E não se converteu de ter tomado a mulher do guerrilheiro dele, matar. Você veja como é as coisas, o que é coisas materiais. Tão certo como viver o Senhor, homem, que fez isso, deve ser morto pela cordeirinha. Restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessa, porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem fez assim, diz o Senhor Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa de seu sonho, as mulheres de seu senhor em seus braços, também lhe dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fosse pouco, eu teria acrescentado 10 e tais coisas, porque você desprezou a palavra do Senhor. O que é que vocês estão fazendo aí? O que é que vocês fazem, crente? Não é desprezar a palavra de Deus? Me responde. Olha aí, Ju. Olha aí, vou parar por aqui que chegou a hora. Olha aí as coisas de Deus. Deus deu tudo a Davi, deu toda a guerra, deu todas as mulheres que Davi queria, deu tudo o que Davi queria. O que Davi fez? Mandou matar o homem de confiança dele para ficar com a mulher dele. Gente, ser humano presta.
Aonde que presta? Não é tão de graça que quando Deus diz assim, eu me arrependi quando eu fiz um homem pela maldade e a dureza do seu coração. E aí, vocês vão dizer o quê? E aí, vocês vão falar o quê? Vocês crentes, irmão, eu não. Sou irmão de Deus, sou irmão de Jesus. Não sou um irmão de mentirosos, não. Estou fora. Eu sou temente a Deus. Eu não dou a paz a quem vive mentindo, não. Eu não dou a paz a quem vive com a gravata amarrada pelo pescoço, dizendo que está servindo a Deus, não. Não é roupa que serve a Deus, não. Quem serve a Deus é você ser honesto com Deus. Quem serve a Deus é você obedecer à lei de Deus. É fazer o que Deus manda. Esse imundice que está aí, isso é um lixo. Faz nojo ver os crentes de hoje. É uma prostituição. É uma mentira. Só mentindo. Tem igreja por todo canto. Todo moleque é pastor. Toda mulher que não se serve a Deus diz que é missionária, que é profeta. Mentirosas, vocês vão pagar o preço de vocês. E é caro. Já estão pagando, porque vocês estão perdendo o amor de Deus. Esse Espírito Santo que você recebe nas igrejas aí é Satanás. Não é de Deus. É do espírito mal. Aquele espírito mal que está sobre Deus está atingindo vocês. Profecia mentirosa. Cadê as profecias que vocês profetizaram aí? Sobre as políticas brasileiras? Cadê vocês? Vocês esqueceram, esquentaram a língua, foi? Cadê tu? Pastor? Cadê vocês? Profetas? Cadê? A política brasileira não está perdida, não. Porque eu nunca vi um homem que se levantar contra Deus para ele não morrer. Nunca vi um homem que se levante contra a palavra de Deus para ele não descer a sepultura. A sepultura de Lula já está aberta. É caso de hora. Quando ele disse que nem eu vi ele dizer, que nem Deus empatava dele sentar na cadeira de presidente. Eles pedem a Deus. Deus tarda, mas Deus não faz. E você, pastor? E você, missionário, que mentiu? Você tem a cara para dizer o quê? R.S. Soares, Edir Macedo. Vocês têm a cara para dizer o quê para o povo? O Deus de vocês mentiu para vocês? E Deus é Deus de mentira? Responda. Cadê os famosos que brigaram? Tudo mentira. Como eu conheci um pastor em Maceió chamado, como era o nome dele? Pastor Eloy, só mentindo para o povo. Ele mentiu tanto para Collor, que Collor deu 2 sacos de dinheiro a ele na política de Collor. Ele foi comprar barco, casa e foi fazer miséria. Eu sei que eu conheço a história. Eu vi. E não sou homem de mentira. E Deus começou a apertar ele. Ele botava sangue por todo lugar do corpo. Enquanto ele não vendeu tudo que tinha, botou o mesmo dinheiro ali para fazer a obra de Deus, ele não parou. Vai acontecer com vocês, pregadores. Espere, essas mulheres. Eita, meu Deus, Deus vai pegar. Se prepare. Eu tenho pena, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não induza a cair em tentação, mas livre do mal, porque teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Boa noite. Sentiu, irmão?